resistências, considerando os conceitos de fasores, tá? E eu vou agora falar um pouco sobre outros conceitos para que a gente possa fazer análise de circuitos em corrente alternada. Lembrando que as técnicas de análise servem tanto para a corrente alternada quanto para a corrente contínua. Essas técnicas envolvem a montagem de uma matriz, tentando, né, a gente tenta fazer um sistema linear. Para corrente contínua e corrente alternada em regime permanente senoidal, a gente consegue montar dois sistemas lineares. No caso de corrente contínua, um sistema linear a variáveis reais. No caso de um sistema de corrente alternada, essas variáveis são complexas, e esse número complexo de cada uma das variáveis representa o seu módulo e a sua fase no sistema senoidal. Tá? Antes de falar sobre análise de malhas e análise nodal em corrente alternada, eu vou falar sobre impedância e admitância primeiro, porque esse conceito a gente usa de forma mais frequente em corrente alternada do que o conceito de capacitância, admitância e resistência, embora sejam relacionados esses conceitos aqui. Tá? Vamos começar com impedância e admitância. Então, de onde vem o conceito de impedância e admitância? Então, se eu tiver um bipolo passivo, né, a gente pode representar um bipolo passivo desconhecido usando essa simbologia, tá? É um retângulozinho aqui. Eu tenho os dois terminais desse bipolo. Se eu impuser uma tensão V de T e uma corrente I de T, de modo que V de T seja V de pico cosseno de ômega T mais θV. E, na hora que eu imponho essa tensão, a corrente que circula pelo bipolo é I de T, I de pico, cosseno de ômega T mais θI, eu não posso, de cara, afirmar que existe uma relação direta entre tensão e corrente, né? Porque se for um capacitor, esse bipolo, se for um indutor, esse bipolo, a relação entre tensão e corrente se dá por meio de uma equação diferencial, né? Mas se eu pensar em termos de fasores, eu posso tratar isso aqui como uma relação direta de tensão e corrente, né? Então isso aqui, fasorialmente, vai ser V com fase θV, vou escrever melhor isso aqui. E esse cara aqui vai ser I com fase θI. E aí eu defino impedância como uma grandeza Z, é um número complexo, tá? Que é a razão entre o fasor da tensão e o fasor da corrente. Então, isso aqui vai ser, em coordenadas polares, V sobre I com fase θV menos θI. Isso aqui é uma definição, tá? E essa impedância, ela vai descrever, então, as relações de tensão e corrente
em bipolos e nas suas associações, tá? Então, se eu tiver, né, no lugar desse retângulozinho aqui, uma associação de bipolos, por exemplo, um capacitor em série com um resistor, ou um indutor em série com resistor, ou um indutor em paralelo com resistor, eu posso representar essa impedância, desculpa, essa associação por uma impedância que descreve a relação entre a tensão dos terminais desse elemento, que pode ser um elemento composto, e a corrente que circula por ele. Tá? Isso aqui é uma definição. Isso aqui é similar, né, à lei de Ohm em corrente alternada. Eu não gosto muito de usar esse termo, vou deixar em vermelho aqui. Eu já vi isso em alguns livros, né, mas eu não gosto muito porque o que eu tô, na hora que eu faço essa razão entre tensão e corrente, se eu tiver um sinal sonoidal aqui, eu estou representando uma, o que pode ser uma equação diferencial, tá? Então, não é exatamente isso. Mas vamos deixar aqui só para registrar. Tem muita gente que fala desse jeito. Tá? Bom, então vamos olhar os bipolos que a gente já conhece, né? O resistor, o indutor e o capacitor. E a partir disso, a gente tenta evoluir o conceito para bipolos mais complexos, tá? Que são associações deles. Vamos começar então com o resistor. Então, já vou falar isso aqui da forma fasorial, V. Se eu tiver um fasor V aqui imposto sobre o resistor R, vou ter um fasor I circulando por esse resistor R, e a gente viu na aula passada que V igual a R vezes I, certo? Se a gente isolar o R vai ser fasor V sobre fasor I, certo? Bom, o R é um número real, certo? Então, para a relação entre dois fasores dar um número real, o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ser igual a V sobre I, θV menos θI, e obrigatoriamente, dado que é real, né, eu sei que θV menos θI tem que ser igual a zero, né, porque ele é real. Tudo bem? Agora, o que vai acontecer com os outros bipolos? Né? Vamos falar sobre o indutor agora. Eu tenho um indutor de indutância L, se eu impuser um fasor V, vai circular uma corrente I, e a gente viu na aula passada que V igual a J ômega L vezes I, certo? Por quê? Porque a relação é V igual a L dI dt. Então eu faço a derivada da corrente e aparece um J ômega aqui na frente, né? Eu fiz a derivada da função cossenoidal usando a representação polar, né, pela equação de Euler, né, e a gente chegou nisso daqui. Então, J ômega L é igual a V sobre I, que é igual a V sobre I com fase θV menos θI. Tudo bem? Vamos olhar para isso daqui. Esse número aqui, ó, ele é imaginário, certo? Aí eu pergunto para vocês, podem responder para mim no chat, por favor. Dado que aquele número é imaginário, quanto vale θV menos θI? Em graus.
Vamos lá, pessoal, alguém se arrisca? Alguém mais, além do Gustavo? Quem acha que é diferente de 90? Então, vamos lá, pessoal. Vamos desenhar aqui o plano complexo. Plano complexo eu tenho o eixo imaginário. Vou desenhar isso aqui que ficou melhor. Tem o eixo real. O eixo imaginário também é o eixo do J, certo? Então, se eu estou falando que é J ômega L, na verdade, isso aqui vale ômega L. Eu estou a 90 graus do eixo real, tá? Então, isso aqui é igual a 90 graus, né? E é puramente imaginário. Podia ser menos 90 graus também, que é o que vai acontecer com o capacitor. Vamos ver o capacitor agora? Posso passar a página aqui, pessoal? Ok. Vamos para a próxima página. Então, o que vai acontecer no capacitor aqui? Tem uma capacitância. Na hora que eu impuser uma tensão fasorial e fasor, vai circular uma corrente fasorial e fasor, de modo que V é igual a 1 sobre J ômega C vezes I. Então, 1 sobre J ômega C é igual a V sobre I. Isso aqui vai ser V sobre I com fase ΔV menos ΔI. Certo? Como é que eu faço para tirar o número complexo do denominador? Vamos lá, pessoal. Respondam no chat aí, por favor. Se eu multiplicar isso aqui pelo conjugado dele, ou seja, menos j ômega c, j com menos j dá menos j ao quadrado, que é 1, certo? Então, se eu multiplicar em cima e embaixo, né, se eu fizer 1 sobre j ômega c vezes menos j ômega c sobre menos j ômega c, isso aqui vai ser igual a menos j sobre ômega c. Tudo bem? Certo, pessoal? Então, se eu fizer a mesma coisa que eu fiz para o indutor e para o resistor, eu vou ter menos J vezes 1 sobre ômega C igual a V sobre ΔV menos ΔI. Esse número aqui também é imaginário.
E quanto vale θv menos θi? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, o Alexandre falou 90, o Lucas falou menos 90. Vamos desenhar aqui, então, o plano complexo de novo. O eixo J e o eixo real. Se eu tenho menos aqui na frente, eu tenho para baixo aqui 1 sobre o ômega C. Então, isso aqui vale menos 90 graus, tomando o eixo real como referência. Tá? Então, θv menos θi é igual a menos 90 graus, também é porque é um número imaginário. Ô, Alexandre, ficou claro por que é menos 90? Ok. Vamos lá, vamos voltar aqui então e olhar para cada um deles. Falei isso aula passada, isso aqui na verdade é só uma retomada para a gente poder falar sobre impedância e admitância, mas vamos olhar aqui, ó. No caso de um resistor, se eu tiver uma tensão com θV qualquer, a corrente que circula pelo resistor tem que ter um θI igual ao θV, tá? Não significa que o θV seja zero e, portanto, o θI é igual a zero. Não. Significa que, dado um valor de ângulo de tensão ou de ângulo de corrente, eles têm que ser iguais, porque eu tenho um resistor e na hora que eu faço a operação fasorial, eu descubro que a tensão e a corrente estão em fase. Se eu fosse desenhar o sinal senoidal disso daqui, o que eu teria... Vamos desenhar aqui, vai. Vamos desenhar o sinal senoidal de tensão e corrente. Aliás, acho que eu não preciso desenhar... Não vou desenhar o eixo... A minha referência, não. Deixa assim que não preciso. Isso aqui é o meu tempo. Se eu tiver um sinal V de T, o sinal I de T, vou desenhar em vermelho aqui, tem que estar em fase. Tá? Esse aqui é o meu sinal I de T. Se eu pensar isso aqui para um indutor, né, tentar fazer a mesma coisa aqui para o indutor, o que eu vou ter é um pouco diferente. A gente tem que olhar sempre para a relação de ângulos ali. Deixa eu desenhar a tensão com o sinal azul aqui. Essa é a minha tensão V de T. E aí vamos olhar para a corrente. ΔV menos ΔI tem que ser igual a 90 graus, certo? Então, ΔI é menos 90. A corrente está atrasada de 90 graus em relação à tensão. Tudo bem? Então, se eu for desenhar a corrente aqui, estando atrasada de 90 graus, ela passa pelo zero subindo depois da tensão. Então, ela vai estar aqui, ó. E vai embora para cá. Tá? Então, meu I de T é esse daqui. Tudo bem, pessoal? Posso passar para o próximo slide? Ok. Então, se eu for fazer a mesma coisa aqui para o capacitor, o que eu vou ter aqui? Né, tomando sempre como referência a tensão. Vou imaginar que a minha tensão está aqui. Opa.
Que droga. Aqui está minha tensão V de T. E vamos olhar para a corrente aqui. ΘV menos θI é menos 90. Então, o θI está adiantado da tensão de 90 graus. Está adiantado dos 90 graus, ele passa pelo zero, descendo 90 graus antes. Então, ele estaria aqui, ó. Isso aqui seria o meu I de T. Tudo bem, pessoal? Então, se eu tiver um elemento que é uma composição desses elementos aqui, o que eu vou ter uma relação de tensão e corrente e uma fase que pode estar entre menos 90 e mais 90 graus. Imagina que eu tenho um capacitor em série com um resistor. Eu tenho uma parcela da corrente, imaginar a tensão, né? Eu ponho um resistor em série com um capacitor. E aí eu tenho uma corrente circulando por esses dois ali, né? Se eu medir a tensão no terminal, essa tensão, né, pelo fato de eu ter um resistor em série com um capacitor, ela não vai estar atrasada de 90 graus em relação à corrente, porque eu tenho um resistor e um capacitor. A soma é fasorial, né, como se eu tivesse uma soma vetorial. Quer dizer, a soma dos módulos é diferente da soma de cada um dos fasores, porque eles não estão em fase, né? Então eu vou ter uma tensão que vai estar atrasada em relação à corrente, mas não vai ser de 90 graus, vai ser algo entre 0 e 90 graus. Se eu tiver um indutor, a corrente vai estar atrasada da tensão em algo de entre 0 e 90 graus. Né? Maior que 0, menor que 90. Se eu tiver um indutor puro, vai estar atrasado em 90. No caso do capacitor, se eu tiver um capacitor puro, a tensão está atrasada em 90 graus. Se eu tiver um resistor puro, a tensão e a corrente estão em fase. Né? Mas na hora que eu tenho um elemento, que é uma composição de vários elementos, nesse caso aqui, nesses dois exemplos que eu dei, é um resistor, um capacitor ou um resistor indutor, o que eu tenho é uma relação de tensão e corrente, nesse elemento que eu estou chamando de impedância, né, que congrega esses dois efeitos, né, efeito resistivo e efeito capacitivo, de modo que a relação de fase entre tensão e corrente é algo que fica entre menos 90 e mais 90 graus. Tá? Então, a impedância é um número complexo, e eu sei de antemão que não tem impedância com um ângulo maior que 90 ou menor que menos 90. Tá? Então, deixa eu adicionar uma página aqui. Então, vou falar aqui genericamente de uma impedância. Voltando ali ao gancho do começo da aula, né? Então, eu tenho uma impedância Z. Se eu impuser uma tensão V, vai escoar por essa impedância uma corrente I. E aí eu disse que a relação entre tensão e corrente, né, é a própria impedância. Escrevendo na forma polar, isso aqui é V sobre I, θV menos θI. Isso aqui é a representação polar. Impedância, normalmente você não representa na forma polar, embora não tenha nenhum erro de ser representado desse jeito aqui. Isso daqui, pessoal, eu vou voltar nisso daqui, mas deixa eu antecipar para vocês que eu acho legal falar nesse momento aqui. O cosseno de θV menos θI, a gente também chama isso aqui de cosseno de φ, que é o fator de potência, tá? Depois eu volto aqui para contar um pouco sobre isso aqui, mas lembre-se disso, tá? Na forma retangular, como é que vai ficar isso daqui? Isso aqui vai ser
V sobre I, que multiplica cosseno de θV menos θI mais J seno de θV menos θI. Tudo bem? E aí tem o seguinte, V sobre I cosseno de θV sobre θI é a parte real dessa impedância aqui. Tudo bem? Qual é a peculiaridade que a gente pode olhar dessa expressão aqui? V é módulo, então ele é sempre positivo. I é módulo, isso aqui é sempre positivo. Né? Isso aqui, na verdade, é o raio do círculo trigonométrico da corrente e o raio do círculo trigonométrico da tensão. ΔV menos ΔI é a defasagem entre o sinal de tensão e o sinal de corrente. Certo? Cosseno é função par. Portanto, se a defasagem não ultrapassar, né, o menos 90 e mais 90, e a gente sabe que não ultrapassa porque no indutor é mais 90 e no capacitor é menos 90, esse número aqui é um número que é sempre maior do que zero. E a gente chama isso aqui, então, de parte resistiva da impedância. É a resistência mesmo, tá? Isso aqui é a parte real da impedância. Agora, o V sobre I seno de ΔV menos ΔI, se o ângulo vai de menos 90 a mais 90, esse valor pode ser positivo ou negativo, certo? A gente já viu que ele pode ser positivo ou negativo. Vamos olhar para isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Menos 1 sobre ômega C. No caso de um capacitor, a parte imaginária é negativa. Vamos olhar para o indutor agora. No caso do indutor, a parte imaginária é positiva, né? Então, a parte imaginária de uma impedância, ela pode ser positiva ou negativa. Ela vai ser zero quando essa impedância for só uma resistência. Mas ela pode ser a parte imaginária pode ser positiva ou negativa, já a parte real é sempre positiva. Então a gente chama isso aqui de reatância. Então a parte imaginária da impedância. Tá? Então, isso daqui é uma definição que vem aí do conceito de impedância. Então, vamos escrever a impedância agora, considerando R e X. Né? Então, escrevendo aqui na forma retangular. Deixa eu só marcar aqui forma retangular. Portanto, Z vai ser igual a R mais JX. Isso aqui é ohms, tá? Tanto a resistência quanto a reatância. Lembrando que a reatância é uma grandeza que depende da frequência. Se for uma reatância de natureza indutiva, isso aqui vale ômega L. Se for uma reatância capacitiva, vale 1 sobre ômega C. Certo? E a gente pode até voltar e fazer um paralelo com circuito em corrente contínua. Porque se ômega é igual a zero, ou seja, o circuito é corrente contínua, ômega L dá zero. Lembra que o indutor era um curto-circuito? Agora, 1 sobre ômega C, se ômega é igual a zero, dá infinito. Lembra que o capacitor é um circuito aberto? Então, para a corrente contínua também vale esse conceito aqui, desde que o ômega valha zero. Tudo bem? Então, tanto para a resistência
quanto para a reatância, a gente usa ohms como grandeza, né? E tem uma coisa adicional. Se x for maior do que zero, a gente sabe que a natureza é indutiva. Né? A impedância tem uma natureza indutiva. Se o x é menor que zero, ela tem uma natureza capacitiva. O que é uma natureza indutiva? Uma natureza capacitiva. É uma indutância, no primeiro caso, nesse ela tinha natureza indutiva, que faz com que a corrente atrase em relação à tensão. Se for uma natureza capacitiva, é a tensão que atrasa em relação à corrente. Né? Claro que se a reatância for nula, a impedância tem característica resistiva, puramente resistiva. Tá? Vamos falar agora sobre admitância. E por que é importante falar sobre admitância? É importante porque se eu vou falar sobre análise nodal, né, a gente vai falar sobre análise nodal em breve, na análise nodal a gente montava uma matriz de coeficientes que era uma matriz de condutâncias, no caso de circuitos em corrente contínua. Né, a condutância naquele momento é o inverso da resistência. Então, para fazer análise nodal em circuitos de corrente alternada, a gente usa o conceito de admitância. E admitância é o inverso da impedância. Né? Então, se eu tiver um bipolo com admitância Y, a gente usa Y como admitância. Se eu puser uma tensão V nos terminais desse bipolo, vai circular uma corrente I, de modo que I seja igual a Y vezes V. Portanto, Y é igual a I sobre V, que é igual a 1 sobre Z. Tá bom? É o inverso da impedância. A unidade que se usa aqui, né, já brinquei com isso na aula de corrente contínua, pode ser mó, que é o símbolo do ohm ao contrário aqui. Se usa menos isso aqui, né, se usa mais Siemens, como se usa em condutância em corrente contínua, a grandeza que se usa. Tem que tomar um certo cuidado aqui, porque na hora que você calcula a parte imaginária de Y, a parte real de Y não é 1 sobre R. Tá? Só vale isso em corrente contínua. Vamos fazer isso daí para a gente ver o que acontece. Então, dado que Z, R mais JX, eu vou ter que Y vai ser igual a 1 sobre R mais JX. E se eu quiser eliminar o número complexo do denominador dessa expressão, eu tenho que multiplicar pelo complexo conjugado. Então, vai ser vezes R menos JX dividido por R menos JX. Então, assim, isso aqui vai ser igual a R sobre R quadrado mais X quadrado menos JX sobre R quadrado mais X quadrado. Então, tomem cuidado aqui, porque o inverso do R não dá a parte real da admitância. Tá? O cálculo é complexo. Então, você tem que levar em consideração que você tem a parte imaginária, e para eliminar a parte imaginária do denominador, você precisa usar o complexo conjugado. E a mesma coisa vale para a parte imaginária, não é o inverso do x. Né? É essa expressão aqui. Então, a gente dá um nome disso daqui de condutância, só que o valor da condutância em corrente contínua é diferente da corrente alternada, claro. Se o x ele é zero, dá 1 sobre R do mesmo jeito. Né? Isso aqui é condutância, a gente usa G para representar a condutância. E isso daqui é susceptância, a gente usa B para representar. Tá?
Então, deixa eu passar para a próxima página, só para dizer o que é isso daí. Portanto, o y vai ser G mais JB. A unidade é mol ou Siemens. G é a condutância. E B é a susceptância. Dúvidas, pessoal? Estão me ouvindo ainda? Ok, valeu. Bom, eu queria só ressaltar aqui, pessoal, que o conceito de condutância, susceptância, resistência e reatância, no contexto de impedância e admitância, é uma abstração do bipolo, né? O que eu quero dizer com isso? Né? Vamos só deixa eu colocar um exemplo aqui, fora um pouco do. Se eu tiver um resistor em série com um capacitor, resistor de resistência R e um capacitor de capacitância C, eu posso encarar isso daqui como se fosse uma impedância Z, e esse Z aqui vale R menos J vezes 1 sobre ômega C. Todo mundo enxerga isso daqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando dois elementos em série. Então, eu somo os dois elementos. Acontece que o resistor tem impedância R. O capacitor tem impedância menos J sobre ômega C. Na hora que eu somo os dois, dá R menos J sobre ômega C. Tá claro isso aqui, pessoal? Então, eu vou fazer outra coisa aqui. Vamos lá. Se eu fizer isso daqui, ó. L, R, I e V. Né? Porque aqui eu falei, ó, eu tenho V, eu tenho I, e a relação V sobre I dá isso daqui. Quanto dá a relação V sobre I aqui? Quanto dá, pessoal? Podem responder aí no chat, por favor. Não precisa dar o resultado. Pode dizer o que eu deveria fazer para achar a relação entre V e I. Vamos lá, pessoal. Ó, você concorda que a reatância indutiva em J ômega L está em paralelo com a resistência? Então, isso aqui era uma associação séria. E isso aqui está em paralelo.
Tudo bem, pessoal? Dá para enxergar isso daqui? Como é que se faz associação paralela, pessoal? Tá, Lucas. Ainda bem que você se manifestou. Vamos para próxima. Vamos botar um próximo slide aqui. Vamos lembrar um pouco de associação de dipolos. Então, pera aí. Deixa eu chamar isso. Eu vou colocar isso aqui como item a mais. Vou mudar um pouquinho a ordem da aula. Vamos lá. Se eu tiver um resistor R1 aqui e colocar um resistor R2 aqui e perguntar para você qual a relação entre essa tensão aqui, deixa eu chamar de V de T aqui, e essa corrente I de T. Vamos lá, pessoal. Quanto dá essa relação, Lucas? V de T é igual a... Isso aí, certo? Por que R1 mais R2? Porque eles estão no caminho série da corrente, certo? A mesma corrente que percorre R1 percorre R2, certo? Se eu tiver em paralelo, não é a mesma corrente que percorre os dois. Né? É a soma da corrente. Então, se eu tiver aqui V de T, eu vou ter uma corrente I1, uma corrente I2, e a soma de I1 com I2 e dá o I de T, certo? Então, quanto dá V de T aqui? Está em paralelo. Alguns de vocês já sabem que a associação, vamos chamar esse cara de R2 que eu esqueci, né? A associação paralela é o inverso da soma dos inversos, não é isso? Já que seria um sobre R1 mais um sobre R2, que multiplica I de T. Então, isso aqui está em série. E isso aqui está em paralelo. Tudo bem? Tá claro isso aqui, Lucas? Pessoal, se alguém não viu isso aqui em nenhum momento da vida, se manifeste, por favor. Né? Eu não avanço nisso, porque normalmente vocês veem isso aqui no colégio. Então vamos voltar para trás aqui. Aqui, resistência, todos estão habituados a isso. Vamos voltar aqui para trás. Deixa eu copiar isso aqui e colar lá na frente. Isso aqui representa uma associação de impedâncias. Vamos colocar esse cara aqui. Aí. Vamos pensar nas impedâncias aqui.
Como é que fica para a impedância? Então, vamos olhar esse primeiro caso. Esse aqui eu vou deixar para a página seguinte. Deixa eu selecionar. Vou fazer um exemplo aqui. Isso aqui é só um exemplo, tá? Vamos voltar a isso daqui. O resistor em série com o capacitor. Tudo bem? Quanto é a impedância resistiva? Vou chamar isso aqui de... Quanto é a impedância resistiva ZR? É o próprio R, certo? Quanto é a impedância capacitiva, que eu vou chamar aqui de ZC? É menos J sobre ômega C, certo? Portanto, se eu fizer V, ele vai ser igual a R menos J sobre ômega C vezes I. Tudo bem, Lucas? Você entende que é o mesmo conceito? Alguém não entendeu, pessoal? Vamos olhar para o paralelo. Vamos lá. Então, em paralelo, deixa eu ver comigo aqui, exemplo 2, em paralelo. Então, vamos olhar aqui para o exemplo 2. Aqui eu coloquei uma indutância em paralelo com uma resistência. Vai acontecer uma coisa parecida, né? Eu tenho o I total aqui, e eu vou ter I1 aqui e I2 aqui. Se eu olhar para a indutância como uma impedância indutiva, eu vou ter ZL é J ômega L. Se eu olhar para o resistor, eu vou ter ZR é igual a R direto, né? Portanto, V é igual a 1 sobre R mais 1 sobre J ômega L vezes I. Tudo bem? Na hora que eu faço esse número complexo aqui, isso aqui vai dar um R' mais JX', que eu vou chamar aqui. Onde o R' não é o R e o X' não é o ômega L. Nesse caso aqui, está em paralelo, mas vai me dar um número complexo, porque é uma resistência em paralelo com uma indutância. No caso anterior aqui, isso aqui também me dá um número complexo. Isso aqui também é R mais JX, onde o R é a própria resistência R e o X é o próprio menos 1 sobre ômega C, nesse caso, porque está em série. Mas também me dá um valor, um número complexo, tá? Porque existe uma relação entre tensão e corrente. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Então vamos lá. Vamos continuar com isso daqui, que eu quero fazer a análise. Eu passei para índice 4.2. Então vamos para o 5.4.3. Vou copiar isso aqui. E eu quero falar sobre técnicas de análise. Então, eu vou falar sobre análise de malhas,
depois eu vou falar sobre análise nodal. Pessoal, opa, estranho. Vamos lembrar um pouco como é que era a análise de malhas. Análise de malhas, a gente tinha um pequeno procedimento a cumprir para conseguir montar um sistema de equações com o número de incógnitas o mais reduzido possível, que no caso eram as correntes fictícias das malhas. Essas variáveis faziam com que eu conseguisse inferir o estado operativo do circuito e a relação que existia entre essas variáveis e os elementos do circuito se dava pela lei de Kirchhoff das tensões. Então, eu percorri uma malha, escrevendo a lei de Kirchhoff das tensões, e obtinha, então, os valores dessas correntes a partir disso. Né? Bom, quando se faz análise de malhas em circuito em corrente alternada, você faz exatamente o mesmo procedimento, só que tem um passo adicional. O passo adicional é converter o circuito que foi escrito no domínio do tempo para o domínio da frequência. O que significa escrever no domínio da frequência? Significa escrever os sinais de tensão e corrente no domínio do tempo na forma fasorial e escrever todas as impedâncias do circuito, todas as resistências, capacitâncias, indutâncias do circuito também na forma de impedâncias. E aí você vai ter um circuito que relaciona fasores de tensões com impedâncias, porque a relação que descreve o comportamento diferencial de tensão e corrente nos elementos que não são resistivos se dá por meio da impedância. Tá? Então, falando sobre isso aqui e dando um exemplo, vamos ver o que acontece. Né? Então, a análise de malhas em circuitos em corrente alternada é idêntica à análise em corrente contínua, porém, deve-se alterar o circuito previamente para representá-lo no domínio da frequência. Que são, então, fasores de tensões e correntes e impedâncias. Tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo disso. Tá? E vamos tentar resolver esse exemplo também no Octave. Então, deixa eu pensar num exemplo simples da gente fazer.
Então, vamos analisar esse circuito aqui. Aliás, vamos fazer algumas considerações a respeito desse circuito antes de começar a fazer a análise. Bom, vamos lá. Se eu tivesse que escrever as equações de análise de malhas para esse circuito no domínio do tempo, eu conseguiria. Acontece que eu não teria um sistema linear, eu teria um sistema de equações diferenciais. É possível resolver esse sistema utilizando a mesma técnica de circuitos em corrente contínua? Sim, é possível. É possível no domínio do tempo e é possível no domínio da frequência. No domínio do tempo, a técnica consiste em resolver as equações diferenciais por meio das suas equivalentes, que são as suas integrais, e resolver fazendo um método de integração qualquer. Né? Então, você resolve numericamente. Tá? Isso se usa em qualquer software de simulação de circuitos. Né? Você faz a integração e resolve. E você consegue chegar em sistemas lineares, que você consegue representar os elementos que armazenam energia, que são os indutores e capacitores, por meio de resistências equivalentes em paralelo com fontes de corrente. Então é possível, né? Resolver no domínio do tempo. Quando a gente resolve manualmente, e aí a situação fica um pouco mais complicada. Então, a menos que você faça a solução fasorial, tentar resolver um sistema linear, aliás, um sistema de equações diferenciais, não é simples, tá? A depender, você não consegue achar a solução. A vantagem de corrente alternada é que o sinal cossenoidal ele tem a mesma natureza quando você deriva. Quando você deriva um sinal senoidal, um sinal cossenoidal, você defasa esse sinal e muda a amplitude, né? Mas ele permanece com a mesma cara original. Na verdade, a ideia de usar fasores vem justamente desse fato, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a solução desse circuito por análise de malhas, mas do circuito no domínio da frequência. Então, eu preciso pegar esse circuito que está no domínio do tempo, transformar para o domínio da frequência. Então, olhando para esse circuito, é um circuito que tem duas malhas, faltou duas informações aqui. É a minha referência de tensão, V1, e a minha referência de tensão, V2. Os dois estão para baixo aqui, tá bom? Então, esse circuito, eu vou fazer análise de malhas. Então, eu preciso identificar as malhas, orientar as malhas, né, e escrever as equações. Primeira coisa que eu vou fazer é identificar essas malhas. Então, tem a malha 1 aqui e a malha 2 aqui. Vou percorrer no sentido horário, a malha 1, e no sentido horário, a malha 2. Só que eu preciso também representar esse circuito no domínio da frequência. Tudo bem? Então, eu vou dar alguns valores de tensões, resistências, capacitâncias e indutância, pelo menos para a gente equacionar isso aqui depois no Octave. Tá? Então, deixa eu pensar aqui em alguns valores. Então, vamos lá. Admitindo vamos pensar aí. V1 é igual a 10 raiz de 2. Eu vou deixar o raiz de 2 aqui, só para a gente usar o 10 direto, porque a gente escreve normalmente o sinal temporal usando o valor de pico, né? O V2 vai ser 5 raiz de 2, cosseno, sem Q, mais 45 graus. Eu vou fazer o R1 igual a 5 ohms, o R2 igual a 10 ohms, o indutor, eu acho que vou fazer 100 mH, C1 igual a C2, deixa eu pensar só um pouco na capacitância. Peraí.
Vou fazer isso aqui de 1 milifarad, vai. Vamos ver o que vai dar. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Vou perguntar para vocês aí. Para eu escrever a indutância em termos de reatância e a capacitância em termos de reatância também, eu preciso saber quanto vale a frequência angular do sistema, certo? Quanto é a frequência angular do sistema? Vamos lá, pessoal. Quanto é o ômega aí? Vamos lá, pessoal. Respondam, por favor, aí no chat para mim. Estão me ouvindo pelo menos ou não? Ok. Então, pessoal, quanto é o ômega? Isso, Vitor. O ômega é 100. 100 radianos por segundo. Tá? Esse cara aqui é o ômega. Tá? Importante. Se V1 e V2 tivessem ômegas distintos, ainda assim seria possível resolver o circuito utilizando um método chamado método da superposição. A gente não vai fazer isso, tá? Não faz sentido o engenheiro civil ficar aprendendo para ômegas distintos, porque quando vocês forem trabalhar com isso daí, o ômega de vocês vai ser 2 vezes π vezes 60 Hz, né, que é 377 radianos por segundo. Mas saibam que é possível, tá? E o princípio da superposição não é difícil de se utilizar. Tá? Não cabe nesse curso, mas não é uma coisa tão complexa assim. Caso um dia vocês se deparem com isso, saibam que tem solução, tá bom? Bom, continuando aqui, então eu sei quanto vale o ômega, e aí vamos desenhar o nosso circuito. Ele passa a ser um circuito fasorial agora. Então, no domínio da frequência, como é que vai ser o meu circuito? Ele vai ser V1, e eu tenho que botar o mais aqui, Z1, Z2, Z3, V2, com o sinal de mais aqui. Deixa eu me lembro do circuito agora, não vou ter de cabeça. Ok, né? E Z4 aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos escrever as equações primeiro, antes de colocar valores ali. Porque as equações, elas são iguaizinhas às equações de corrente contínua. A única coisa é que eu estou trabalhando com números complexos agora. Então, eu tenho uma corrente fasorial e um aqui, que é essa corrente dessa malha, uma corrente fasorial e 2, que é a corrente dessa malha, e as equações que vão ter a mesma cara. Se eu começar da malha 1, partindo da fonte de tensão V1, eu vou ter V1 menos Z1 vezes I1 menos
Z2 vezes I1 menos I2. Isso aqui igual a zero. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é igualzinho que a gente já fez em corrente contínua. Vamos para a malha 2 aqui. Vou começar do V2. V2 também está no mesmo sentido que eu percorro a malha. Então, V2 menos Z4 I2 menos Z2 vezes I2 menos I1 menos Z3 vezes I2 é igual a zero. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aqui? Ok, Lucas. Então, olha que coisa interessante. Por enquanto, vocês não aplicaram ainda conceito de número complexo, nada disso. A gente só está escrevendo o sistema matricial, lembrando que, na verdade, a gente não tem mais resistências e fontes de tensão constantes, a gente tem fasores que representam essas fontes de tensão e impedâncias que representam as relações matemáticas, que envolvem, inclusive, relações que podem ser equações diferenciais, em elementos que estão abstraídos aqui. Né? Por exemplo, se eu olhar para Z1 e voltar para o meu circuito original, quem que é o Z1? O Z1 é o R1 em série com o C1. Né? Os outros todos são diretamente os valores aqui dos bipolos, mas o Z1, por exemplo, é uma associação séria. Né? Eu estou abstraindo isso. Então, eu consigo montar as equações até mesmo antes de escrever qualquer coisa com relação aos valores numéricos de cada um desses elementos. Se eu olhar para V1 e for escrever na forma fasorial, como é que é a forma fasorial de V1? V1 é um fasor que tem um módulo que é o valor de pico sobre raiz de 2, então tem módulo 10, e a fase dele é o argumento que aparece aqui, é o 30 graus. O V2 aqui, quem que é? Mesma coisa, 5, que é o valor de pico sobre raiz de 2, com fase 45 graus. Tá? E aí nós temos agora os elementos passivos que eu preciso escrever na forma de impedâncias, certo? Então, o elemento Z1 é o resistor em série com o capacitor. E o resistor é o resistor de 5 ohms, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso aí. Então, o Z1 é o resistor R1 em série com o capacitor de 1 milifarad. O Z2 é o indutor de 100 mH. O Z3 é o resistor de 10 ohms. E o Z4 é o capacitor de 1 milifarad de novo, se eu não me engano. Vamos lá. É isso aí. Então, vamos escrever isso daqui no próximo slide. Então, aqui eu tenho o Z1 vai ser o R1 menos J sobre ômega C1. Z2 é igual ao J ômega L. Z3 é o R2. E Z4 é menos J sobre ômega C2. Tudo bem? Pessoal, eu queria que vocês pegassem e abrissem o Octave de vocês. Eu vou fazer no meu Octave online. Vamos fazer um script novo aqui.
não, tô aqui. Cancela. Então, ó, o R1 era... Não tenho certeza, vou voltar aqui para o meu... Então, o R1 é 5 ohms. O R2 ele é 10 ohms. O L é 100 E menos 3. O C1 é 1 E menos 3. C2 é igual a C1. E aí eu tenho ômega, é 100 radianos por segundo. E agora eu posso montar as matrizes, certo? Minha matriz, vamos primeiro escrever Z1, Z2, Z3 e Z4, né? Não, é isso aí. Então, Z1, quem que vai ser? R1 menos... Vai escrever no meu complexo, no que teve no MATLAB, você põe 1i vezes 1 sobre ômega vezes C1. C1 discuto 1, que eu esqueci, está errado. Tudo bem? O Z2 é 1i vezes ômega vezes L. O Z2 é o de baixo, né? Tá certo. O Z3 é o próprio R2. E o Z4 é menos 1i vezes 1 sobre ômega vezes C2. Então, se eu não errei, é isso daqui. Ok, João? Foi assim. Todo mundo está enxergando aqui a minha tela, pessoal? Ok, Renato, obrigado, Ian. Então, eu montei as 4 impedâncias. Aí, eu vou montar a matriz de coeficientes, que é a matriz A. Então, quem que vai ser? Vai ser Z1 mais Z2 na posição 1, 1. Na posição 1, 2 menos Z2. Na posição 2, 1 menos Z2. E na posição 2, 2, Z2 mais Z3 mais Z4. Só deixar isso aqui assim. Vamos ver se o Octave não reclama desses parênteses aqui. Pode ser que ele reclame. O vetor de variáveis independentes vai ser V1 e V2, que eu não defini ainda, tá? E o x vai ser o inverso do A vezes o B, que são as correntes nas malhas, né? Faltou colocar as tensões aqui, V1 e V2. Como é que você pode colocar isso daqui? Você pode colocar direto, escrevendo, por exemplo, V1 era 10 vezes com fase 30, né? Então, cosseno de 30 vezes π sobre 180, que eu preciso entregar isso aqui em radianos, mais 1i vezes seno, aliás, vezes 10
vezes seno de 30 vezes π sobre 180. Tá? São um jeito de fazer. Posso escrever na forma exponencial também. O V2 é 5 vezes e elevado a 45, π vezes 45 vezes π sobre 180. Então, são os dois jeitos de você representar aqui, na forma polar ou na forma retangular. Aqui embaixo está na forma polar, um ângulo em radianos, e aqui está na forma retangular, com um ângulo também em radianos. Tá? São equivalentes as duas formas. Tudo bem? Onde está o underscore? Aonde? Na linha 16, professor. Opa. Ah, não, tá errado. Valeu, obrigado. Já ia dar pau. Então, eu acho que está certo. 10 cosseno mais J 10 seno, só que aqui é 30 graus, não é 20. Está errado também. O V2 é 5 com 45 graus. Tá certo. O R1, o R2, o L, C1, C2, o ômega, tá tudo certo. Eu acho que agora funciona. Vamos ver isso daí. Bom, acontece que na hora que eu fornecer o X, ele vai me dar na forma retangular. Isso aqui é o padrão que o Octave fornece. Então, eu vou pedir o seguinte. Eu quero o valor absoluto da primeira corrente. Eu quero o ângulo da primeira corrente. É a mesma coisa para a segunda corrente, tá? Então, eu vou deixar assim. Vamos salvar e rodar isso daqui. Tá? Então, a primeira corrente deu 0,66 com fase 59,019. E a outra corrente é 0,72 com fase 107,22. Tudo bem? Acho que não errei nisso daqui. Eu vou passar para vocês. Se alguém achar algum bugzinho, me avisa que eu corrijo. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Deixa eu deixar isso aqui. De volta. E vou copiar aqui os valores das correntes. Então, eu vou ter Se por acaso alguém achar diferente, como eu fiz rápido aqui, talvez não esteja perfeito, então teria que dar uma corrigida, mas acho que está certinho. Olhando por cima o código aí, aparentemente está ok, não tem erro. Tá bom, pessoal? Bom, então eu falei sobre análise de malhas. Eu queria só começar a análise nodal, porque a análise nodal e a análise de malhas são iguais, são soluções duais do mesmo problema, e vale a mesma coisa, né? Acontece que uma você usa a, as impedâncias e as fontes de tensão, outra você tem as fontes de corrente e as admitâncias, tá? Então eu vou mostrar aqui só a análise nodal, para a gente finalizar esse assunto, porque eu queria começar a aula que vem potência, para não atrasar muito aí, tá? Peraí.
Então, assim como na análise de malhas, é necessário um passo inicial, já desço, Vitor. Deixa eu só colocar isso daqui, aí eu já ponho para você o código. Então, assim como na análise de malhas, é necessário um passo inicial que consiste na representação do circuito no domínio da frequência. Então, vou dar um exemplo aqui também. Não queria fazer muitos nós, para não ficar grande. Acho que eu vou fazer. Então, pessoal, vamos olhar para esse circuito aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho duas fontes de corrente, tenho 3 elementos passivos. Quantos nós eu tenho aqui, pessoal? Vamos lá. Isso aqui é um nó 1, nó 2, e esse aqui é o nó 3, tá? Quem escolheu um deles como referência? Isso aí, gente, 3 nós. Então, se eu adotar esse aqui como referência, é como se eu tivesse tensão nula. Isso aqui é a minha referência. Eu não vou escrever equação de análise nodal para esse nó aqui. Tudo bem? Só que a primeira coisa que eu preciso fazer é transformar isso daqui em admitâncias e fontes de corrente fasoriais, certo? Então, o primeiro passo, o passo inicial, assim como a gente fez em análise de malhas, é escrever um domínio da frequência. Então, no domínio da frequência, e tem uma coisa interessante, viu? Quando você está fazendo análise nodal com coisas em paralelo. Vamos desenhar aqui. Então, eu tenho a fonte de corrente. Já é o Fazuri 1. Eu vou chamar isso aqui de YR.
chamar isso aqui de YC. Aí eu tenho uma outra fonte de corrente aqui, I2, e YL aqui. E os três nós, né? Aqui eu vou escrever só os dois, que eu já disse que o nó 3 é referência. Então, nó 1 aqui, nó 2 aqui. E a equação de análise nodal, ela é escrita considerando a admitância. Então, a corrente que entra é negativa, a corrente que sai é positiva, o número de termos de cada nó é o número de ramos que saem dele. Então, se eu for escrever isso aqui para o nó 1, eu vou ter menos I1, que a corrente 1 está entrando, fazor, mais YR, que multiplica E1 menos E2, é a corrente que circula por aqui, né? É essa corrente aqui de cima. Vou olhar para essa corrente aqui de baixo agora. Então, mais YC E1 menos E2 é igual a zero. São os três termos. E a equação do nó 2 tem que ter quatro termos. Vou começar com a fonte de corrente 2, porque ela está entrando, menos I2. E agora os quatro termos passivos. Então, o YL, ele só multiplica o E2, porque a diferença de tensão é do 2 para referência, a gente considera que a referência tem valor nulo de tensão, mais YR, E2 menos E1, mais YC, E2 menos E1, é igual a zero. Eu não vou montar isso aqui no Octave, então eu vou escrever matricialmente o que acontece aqui. Então, matricialmente, vale a mesma coisa que a gente já fez para análise nodal em circuito de corrente alternada. Você vai ter a matriz de coeficientes, o número de linhas e colunas é o número de nós que você tem, então tem duas linhas e duas colunas. Na diagonal principal é a soma das admitâncias que saem do nó. É por isso que eu não coloquei em paralelo, porque não vale a pena, tá? Aqui vai aparecer YC mais YR. Entendeu? Colocar em paralelo, para depois inverter de novo, não vale a pena. Aqui também aparece menos YC menos YR, porque tanto o resistor quanto o capacitor vão da malha 1 para a malha 2. A matriz é simétrica, então menos YC menos YR aqui. E aqui eu vou ter YC mais YR mais YL. YC mais YR mais YL. Então, a matriz de coeficientes A, B, isso aqui é o nó 1, nó 2, nó 1, nó 2. Multiplicando isso aqui pelas tensões nodais, que são as variáveis de interesse, E1 e E2. Isso aqui tem que ser igual às correntes que entram positivas se estiverem entrando no nó. Então, mais I1 aqui e mais I2 aqui. Que foi o que eu fiz na análise de malhas. Eu montei direto no Octave o sistema matricial a partir do circuito ali. Esse aqui é o menor de referência que eu acabei me colocando. Eita!
E é isso daí, pessoal. Deixa eu colocar para o Vitor. Posso. Não, vou esperar uns minutinhos e eu coloco para você, Vitor. O pessoal pelo menos copia isso daí. Gente, é o seguinte. A nossa próxima aula, a gente tinha um bate-papo sobre o curso, né? Dúvidas, mas eu me atrasei um pouco para falar sobre potência. O conteúdo de potência, questão de fator de potência, ocupa menos do que uma aula. Então, vamos fazer tudo na aula que vem. Então, eu apresento primeiro o que falta de discreta alternada, que é potência, fator de potência, questão de fator de potência. E aí a gente faz uma breve discussão a respeito do curso, de como é que vocês estão caminhando nos estudos, etc. Tira dúvidas, passo aberto para discussão. Tá? Deixa eu colocar para o Vitor aqui, para ele copiar o finalzinho do código. Aqui, Vitor, esse aqui é o finalzinho dele aí. Dúvidas, pessoal? Bom, gente, é o seguinte, eu notei que houve uma queda bastante brusca do número de pessoas da penúltima aula para essa aula de agora. Né? Eu estava com mais de 80 alunos e agora no melhor, eu acho que tinha 60, 61 alunos. Tá? Eu gostaria que vocês aí conversassem com quem não assistiu, ver o que aconteceu. Tá? É a oportunidade agora. Né? Quer dizer, fica mais difícil interagir com vocês remotamente, né? Mas era bom não largar isso daqui. Não sei se estou achando que está muito fácil, espero que não seja também isso, tá? Mas vamos ver se a turma aí não desistir, não. Falou, Vitor. Depois eu deixo isso aqui lá também no Moodle, tá? Professor, você poderia abrir a presença de novo, por favor? Sim, peraí. Deixa eu